Em um mundo onde a velocidade é a moeda mais valorizada, onde a produtividade é o altar e a exaustão o sacrifício, surge uma pergunta que poucos ousam fazer e menos ainda se permitem responder. Será que a preguiça é sempre uma inimiga? Ou, em algum canto esquecido da nossa alma, ela pode ser uma velha amiga disfarçada, sussurrando segredos que a pressa nos impede de ouvir? Esta é a história de Dona Helena, uma mulher que, sem querer, desvendou um mistério que assombra muitos de nós, e suas lições podem mudar a forma como você enxerga o tempo, o trabalho e talvez até a sua própria vida. Se você já se sentiu cansado demais para ouvir conselhos, mas precisa de algo que dê sentido à sua dor, então esta história é para você. Dona Helena morava em uma casa simples com um pequeno jardim que ela cultivava com uma devoção quase religiosa. Não era uma devoção de pressa, de tarefas a serem cumpridas, mas de um tempo que se estendia, sem urgência. Ela tinha seus 80 e poucos anos, cabelos brancos como nuvens de verão e um olhar que parecia ter visto todas as estações da vida. Seus vizinhos, a maioria jovens e sempre apressados, a observavam com uma mistura de curiosidade e, por vezes, um leve julgamento. Eles a viam sentada em sua varanda por longas horas, observando o movimento das folhas, o voo dos pássaros, o crescer lento de suas plantas. Dona Helena não faz nada, murmuravam alguns, em meio às suas próprias corridas contra o relógio. Ela só fica ali, parada, como se o tempo não existisse. Mas Dona Helena fazia, sim. Ela fazia a vida acontecer em seu próprio ritmo. Sua rotina era um mistério para a maioria. Acordava cedo, mas sem o despertador estridente. Preparava seu café com grãos moídos na hora, saboreando cada gole enquanto o sol nascia. Depois dedicava-se ao jardim, não com a fúria de quem quer arrancar o mato mais rápido, mas com a paciência de quem conversa com cada broto, cada flor. As ervas daninhas eram removidas com um cuidado quase reverente, como se fossem parte do ecossistema, e não inimigas a serem erradicadas. À tarde sentava-se na varanda, lendo um livro ou simplesmente observando. Às vezes, recebia a visita de algum vizinho mais velho, e o tempo parecia parar enquanto compartilhavam histórias e risadas. A pergunta que pairava no ar e que se tornou o mistério central dessa história era: como Dona Helena conseguia viver com tanta tranquilidade sem a aparente produtividade que a sociedade tanto exigia? Como ela não se sentia inútil ou culpada por não estar fazendo algo? Para os jovens vizinhos, presos em suas rotinas de trabalho e consumo, a vida de Dona Helena era um enigma. Eles se sentiam exaustos, sobrecarregados, mas não conseguiam conceber uma vida diferente. Uma vida onde a preguiça não fosse um pecado capital. O primeiro a tentar desvendar esse mistério foi Pedro, um jovem empreendedor que havia se mudado para a casa ao lado de Dona Helena. Pedro era o retrato da pressa moderna. Seu celular vibrava incessantemente. Sua agenda era milimetricamente preenchida, e sua mente estava sempre projetada para o futuro, para a próxima meta, o próximo desafio. Ele via Dona Helena como uma relíquia de um tempo que não existia mais. No início, Pedro tentou ajudar Dona Helena. Ofereceu-se para automatizar a rega do jardim, para instalar um sistema de segurança moderno, para levá-la de carro aos lugares, economizando seu tempo. Dona Helena, com um sorriso gentil, recusou todas as ofertas. Meu jovem, ela disse, o tempo que gasto regando minhas plantas ou caminhando até a padaria é o tempo que ganho para pensar, para sentir, para viver. Não é tempo perdido, é tempo investido em mim mesma. Pedro não entendeu. Para ele, tempo investido era tempo que gerava lucro, que aumentava a produtividade. Ele via sua própria vida como uma corrida, onde cada segundo importava. E, ironicamente, quanto mais ele corria, mais cansado ele se sentia, e menos ele parecia alcançar a tal felicidade que buscava. A cada dia, ele observava Dona Helena, e a aparente preguiça dela começava a corroer suas próprias certezas. Ele se perguntava:
Será que Dona Helena sabia de algo que ele não sabia? Será que a preguiça, em certas doses, poderia ser um antídoto para a exaustão moderna? Um dia, Pedro, em um momento de desespero e exaustão, sentou-se na varanda de Dona Helena. Ele havia perdido um cliente importante e sentia o peso do fracasso sobre seus ombros. Dona Helena, sem perguntar, ofereceu-lhe uma xícara de chá de camomila. O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo canto dos pássaros. Pedro, acostumado ao barulho constante de sua própria mente, sentiu-se desconfortável no início. Mas aos poucos, o silêncio começou a acalmá-lo. Sabe, Pedro, Dona Helena começou, sua voz suave como o vento em folhas secas. A sociedade nos ensina que o valor de uma pessoa está no que ela produz, no que ela faz. Mas, e se o verdadeiro valor estiver no que ela é, no que ela sente, no que ela permite ser? Pedro a olhou confuso. Mas se eu não produzir, Dona Helena, como vou sobreviver? Como vou alcançar meus objetivos? Dona Helena sorriu. Não estou dizendo para não produzir, meu jovem. Estou dizendo para não se deixar consumir pela produção. A preguiça, Pedro, não é a ausência de atividade. É a presença de um ritmo diferente. É a permissão para que o corpo e a mente descansem, para que a alma respire. É a pausa que permite que a semente germine, que a ideia amadureça, que a ferida cicatrize. Ela continuou explicando com analogias simples, como quem desvenda um segredo antigo. Veja o jardim, Pedro. As plantas não crescem mais rápido se você as puxar. Elas precisam de sol, de água, de terra fértil e, acima de tudo, de tempo. Se você as forçar, elas morrem. O mesmo acontece conosco. Se nos forçamos a um ritmo insustentável, nos esgotamos, nos adoecemos. A preguiça, ou o que chamamos de preguiça, é, na verdade, a inteligência do corpo nos dizendo para desacelerar, para ouvir o nosso próprio ritmo. Pedro começou a entender. Ele se lembrava de quantas vezes havia forçado projetos, ideias, relacionamentos, apenas para vê-los desmoronar. Ele havia confundido velocidade com eficiência e a pressa com progresso. Dona Helena não estava defendendo a inércia, mas sim a sabedoria de saber quando parar, quando observar, quando simplesmente existir. Ela não era preguiçosa no sentido comum da palavra. Ela era intencional em seus momentos de descanso, em suas pausas, em sua observação. Nosso corpo é como um rio, Pedro, Dona Helena explicou. Se você o represa demais, a água transborda ou estagna. Mas se você permite que ele flua em seu próprio curso, ele encontra seu caminho, nutre a terra e chega ao mar. A pressa é a represa. A preguiça é o fluxo natural. Não é sobre não fazer nada, é sobre fazer o que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito, com a energia que se tem. Pedro passou a visitar Dona Helena com mais frequência. Ele não ia buscar conselhos, mas sim a presença dela, o ritmo dela, o silêncio dela. Ele começou a incorporar pequenas pausas em seu dia. Em vez de almoçar em frente ao computador, ele saía para caminhar, observava as pessoas, sentia o sol em seu rosto. Em vez de preencher cada minuto de seu tempo livre com atividades, ele se permitia sentar em seu próprio jardim, observando o crescer das plantas, como Dona Helena. Ele notou uma mudança em si mesmo. A ansiedade diminuiu, a clareza mental aumentou. Suas ideias pareciam mais ricas, mais profundas. Ele descobriu que as pausas, a preguiça intencional, não eram um desperdício de tempo, mas um investimento em sua criatividade, em sua saúde mental, em sua própria essência. Ele começou a ver a preguiça não como um defeito, mas como uma ferramenta, um mecanismo de autorregulação que a natureza nos deu, mas que a sociedade nos ensinou a ignorar. A lição de Dona Helena não era sobre abandonar o trabalho ou os objetivos. Era sobre redefinir o que significa ser produtivo. Ser produtivo para ela era estar em harmonia com o próprio ritmo, com as próprias necessidades. Era entender que o descanso não é uma recompensa pelo trabalho, mas uma parte intrínseca do processo.
tão vital quanto a ação. A história de Dona Helena se espalhou silenciosamente entre os vizinhos, não como um sermão, mas como uma observação. Eles viam a tranquilidade em seu rosto, a paz em seu olhar, e, em meio às suas próprias vidas frenéticas, começavam a se perguntar se não havia uma verdade mais profunda na aparente preguiça dela. Um dia, a pequena neta de Dona Helena, uma menina de 6 anos chamada Sofia, perguntou à avó: "Vovó, por que você não corre como as outras pessoas?" Dona Helena sorriu e abraçou a neta. "Porque, minha flor, a vida não é uma corrida, é uma dança. E para dançar bem, precisamos sentir a música e não apenas correr atrás dela." Sofia, com a sabedoria inocente da infância, pareceu entender. Ela se sentou ao lado da avó, observando as borboletas, no jardim, sem pressa, sem julgamento, apenas existindo. A moral da história de Dona Helena não é que devemos ser preguiçosos, mas que devemos ser sábios com o nosso tempo e a nossa energia. A preguiça, quando entendida como um tempo de pausa, de reflexão, de nutrição interna, pode ser a maior aliada para a nossa saúde mental e emocional. Ela nos permite recarregar, realinhar e nos reconectar com o que realmente importa. Ela nos ensina que nem todo tempo não produtivo é tempo perdido. Pelo contrário, pode ser o tempo mais produtivo de todos, pois é nele que a alma se reabastece, que as ideias germinam e que a paz interior se estabelece. Dona Helena, com sua vida simples e seu ritmo próprio, desvendou o mistério da preguiça. Ela não é uma inimiga a ser combatida, mas uma aliada a ser compreendida. Ela é o lembrete de que somos seres humanos, não máquinas, e que, assim como o jardim precisa de tempo para florescer, nós também precisamos de pausas para prosperar. A sua dor, o seu cansaço, a sua sensação de invisibilidade, tudo isso tem um sentido. Talvez seja um convite para desacelerar, para ouvir a sabedoria da sua própria preguiça e para descobrir a beleza de um ritmo que é só seu. Que as lições de Dona Helena nos inspirem a abraçar a pausa, a valorizar o silêncio e a dançar ao ritmo da nossa própria melodia, sem pressa, mas com profunda presença. Se esta história tocou seu coração e ressoou com a sua própria jornada, convido você a se inscrever no canal Alma Viva Stories. Aqui transformamos dilemas emocionais em fábulas que nutrem a alma, oferecendo um porto seguro para quem está cansado demais para ouvir conselhos, mas precisa lembrar que sua dor tem sentido. Deixe um comentário compartilhando o que a história de Dona Helena significou para você. Sua perspectiva é valiosa.